Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 8 de novembro. Programa Água na Torneira tem obras nas ruas Das Paineiras e Paraguai. Veja também, Receita Federal apreende 85 quilos de cocaína e a Gama encontra 2 carros roubados. E ainda, Nova Odessa tem 32 vagas de emprego. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como é habitual, quero conversar com você, convidá-lo aí de casa a nos seguir nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kuai. Nós estamos com presença em todas essas mídias sociais, usando o mesmo nome que é tvtododia.oficial. E além de ter presença nas mídias sociais, nós também estamos com o portal na internet da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br, onde você encontra notícias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do Brasil, notícias internacionais, tudo produzido por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade. E lembrando a você que gostaria de participar conosco do programa mandando a sua mensagem, envie sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece na sua tela, o 992388799. 992388799. Mande o seu recadinho, mande o seu boa tarde, mande a sua denúncia, a sua sugestão de matéria. Tudo será analisado pela nossa equipe. Caso você tenha uma denúncia, uma sugestão de matéria, será encaminhado então para algum de nossos repórteres para eles levantarem o fato, investigar ali com profundidade, produzir a matéria e trazer para todos conhecerem, né, o que está se passando na nossa região. E agora vamos falar então diretamente das notícias, né, as notícias que nos afetam diariamente, como por exemplo o cadastro único, que o prazo está para se expirar o prazo de atualização do cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal têm até a próxima sexta-feira, dia 11, para atualizar as informações do cadastro único. Vamos saber mais através desta matéria feita pela TV Brasil. A prorrogação do prazo foi um benefício para a Leidiane. A diarista deixou o recadastramento para a última hora e quase fica sem o benefício. Ela tem uma filha de 15 anos que está grávida e o Auxílio Brasil é que tem custeado grande parte das despesas de casa. É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. O prazo vai até o dia 11 de novembro. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Gente como Leidiane, que está há mais de 2 anos sem nenhuma atualização no cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal devem atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então é importante que a população, né, faça o seu cadastro e que mantenha o seu cadastro atualizado para fazer jus aos benefícios, né, que já recebe, como também de outros. Vou ficar bem atenta, não vou esperar tanto tempo e estar anunciando em televisão para mim ter que pegar o puxão de orelha e vir realizar. E lembrando então, além de enfatizar, se você é beneficiário de algum dos programas assistenciais do governo federal, mantenha sempre atualizado o seu cadastro com as informações, não apenas de contato, mas também a sua situação social,
Enfim, é muito importante porque se você não manter o seu cadastro atualizado, o que vai acontecer? O pagamento é suspenso na mesma hora, depois para você retomar é uma tremenda de uma burocracia. Então, obedeça aos prazos. Lembrando, dia 11, a próxima sexta-feira desta semana, é o último dia para você que é beneficiado aí por um programa assistencial manter os seus dados atualizados no sistema do Cadastro Único. Evite passar por maiores dissabores, né? Evite a suspensão do seu benefício. E vamos falar sobre um tema de saúde que afeta muitas pessoas e principalmente causa bastante descontentamento nas mulheres, é a alopécia. Já ouviu falar sobre isso? É aquela queda de cabelo, só que é uma queda de cabelo acentuada, que pode gerar calvície, inclusive. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento especializado para as pessoas com alopécia, que provoca, então, a perda de cabelo e, segundo os especialistas, afeta tanto homens quanto mulheres e, inclusive, crianças. Vamos saber mais assistindo esta matéria da TV Brasil. Marco Antônio percebeu que o volume dos cabelos estava diminuindo e decidiu procurar um médico. Ele tem alopécia androgenética, a mais comum entre os homens. Há 6 meses, começou o tratamento no Sistema Único de Saúde. Senti que a queda de cabelo diminuiu bastante, o pente diminuiu e, inclusive, está mais grosso o cabelo. No Distrito Federal, um dos locais com tratamento especializado e gratuito é o Hospital Universitário de Brasília. Segundo este dermatologista, várias doenças podem causar diferentes tipos de alopécia, que afetam também mulheres e crianças. No caso específico da calvície, a alopecia androgenética, a gente tem hoje drogas e procedimentos que bloqueiam a doença, que não deixam essa doença avançar, e outros tratamentos que melhoram a cosmética capilar. Então, engrossam aquele fio, fazem com que o paciente pareça que ele tem mais cabelos do que ele realmente tem. Nem toda queda de cabelo é alopécia, já que os fios passam por um processo de renovação contínua. Mas, segundo os médicos, o alerta é quando essa perda é acentuada, provocando falhas no couro cabeludo ou mesmo em outras partes do corpo que possuem pelos. Uma consulta com um especialista é fundamental para que você tenha o diagnóstico correto e dessa maneira que você possa fazer o tratamento mais adequado para o seu tipo. No SUS, além do tratamento médico, o paciente também conta com acompanhamento psicológico. A gente sabe que a função do cabelo, o impacto dos cabelos na vida do ser humano é muito além do seu papel biológico. Tem todo o seu impacto do ponto de vista social, nas relações interhumanas. Há 8 anos, Mary descobriu que tem alopécia causada por uma doença autoimune. Nas redes sociais, ela fala sobre autoestima com mulheres que também perderam os cabelos. Já conheço muitas mulheres que chegaram ali na minha página por conta de eu divulgar a doença, e pedindo assim, apoio, querendo compartilhar experiências, falar sobre a dor, né? Porque é um processo muito doloroso. Então, assim, eu creio que foi realmente uma missão do céu para mim. E hoje, eu vou falar para você, eu me vejo linda. E agora vamos falar um pouquinho de educação. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está chegando com provas mais acessíveis e inclusivas. Pessoas com deficiência têm mais oportunidade de ingressar na faculdade. Vamos ver essa matéria da TV Brasil. Aos 20 anos, o Vinícius, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez. Ele quer cursar Libras na Universidade de Brasília e se tornar professor. Eu quero muito ser aprovado no Enem, né? Eu não vou desistir, eu não quero reprovar, então eu estou muito ansioso. O exame aplicado por meio de uma videoprova é um incentivo para muitos alunos, como explica a Aline, professora desta escola pública no Gama. É a garantia de direitos, né? A garantia de oportunidade, para que o surdo ele faça a prova na língua dele.
Videoprova com a tradução de itens em libras, prova em braille ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano. A ideia é garantir que as provas, que serão aplicadas em novembro, sejam mais acessíveis e inclusivas. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões de edições anteriores do Enem em língua brasileira de sinais. Tudo isso em nosso portal. Terão acesso aos recursos de acessibilidade aqueles que fizeram a solicitação no momento da inscrição. Roger conta que cresceu enfrentando dificuldades por ser deficiente auditivo. Ficou um período sem estudar, mas hoje sonha novamente com uma vaga na universidade. Antigamente eu acabei parando os estudos, como a dificuldade de ter intérpretes, né? E agora, como a gente retornou os estudos, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. É uma prova que também tem a prova adaptada em braille para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos, né, em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível e que a gente espera, né, que todos os estudantes façam uma excelente prova. E esta semana, muito tem se falado aí sobre a COP27, um evento importante aí que acontece no Egito. Mas hoje, oficialmente, aí começou a programação do pavilhão brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, que é a COP27. Tanto esses eventos acontecem no pavilhão, tanto no Egito quanto em Brasília. E os debates acontecem na Confederação Nacional da Indústria e também fazem parte da programação. Quer saber mais? Assiste comigo este VT da TV Brasil. Hoje os trabalhos ocorrem de forma paralela, aqui no Brasil e também no Egito. Lá começam os trabalhos no pavilhão brasileiro que fica na COP27. Hoje vão ser discutidos temas como o mercado global de carbono, efeito estufa e também como deixar as escolas mais verdes. Todos os debates contarão com a presença do Ministério do Meio Ambiente. Bem, e quem está aqui no Brasil também vai poder interagir com quem está lá fazendo esses trabalhos no Egito. Aqui no Brasil, na Confederação Nacional da Indústria, os debates começam daqui a pouquinho, por volta das 9 da manhã, com a presença do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele vai ter uma conversa, vai mediar uma conversa com outros ministros, como o da Educação, Vitor Godoy, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. A previsão é que depois ele siga semana que vem para os trabalhos presenciais no Egito. E olha, ontem na COP27, o secretário-geral das Nações Unidas convocou os países a afirmarem um pacto global, um pacto de solidariedade climática. O uso de fontes renováveis é um dos principais assuntos tratados na COP e o Brasil vai mostrar o potencial que tem no uso dessa energia limpa. Vamos assistir. Mais de 40 mil pessoas de 190 países reunidas para debater o futuro do clima no planeta e a segurança alimentar e hídrica. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano ocorre em Sharm el-Sheikh, no Egito. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ressaltou que as emissões de gases de efeito estufa e as temperaturas globais continuam crescendo e que, se não forem tomadas medidas rápidas, o caos climático será irreversível. Ele convocou a humanidade a fazer um pacto de solidariedade climática. O secretário-geral também pediu aos países que concordem em eliminar gradualmente, até 2040, o uso do carvão para a produção de energia elétrica. A queima do produto é uma das principais causas para a emissão de gases do efeito estufa. O uso de fontes renováveis para a produção de energia limpa é um dos principais temas da COP27 e o Brasil quer mostrar o potencial nessa área. Atualmente, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 84% de toda a energia produzida aqui vem de fontes renováveis, como a água nas hidrelétricas, o vento e o sol na energia eólica e solar. No mundo, a produção de energia limpa é de apenas 27%.
No Brasil, a energia solar e a eólica bateram recordes de produção neste ano. Somadas, as duas fontes são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de pessoas. E agora vamos falar aí sobre o novo governo, o governo eleito que está fazendo aí a transição. E a equipe de transição deste novo governo participou de várias reuniões nesta segunda-feira, dia 7, em São Paulo. E na pauta, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, além de Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante, discutiram novos nomes para integrar a transição até a posse que ocorrerá em 1º de janeiro de 2023. Vamos ver esta matéria da TV Brasil. Depois de uns dias de descanso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a transição de governo nesta segunda-feira. Foram várias reuniões aqui nesse hotel na Zona Sul de São Paulo e que duraram praticamente todo o dia. Na pauta, Lula e a equipe coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, além de Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante, discutiram novos nomes para integrar a transição até a posse de 1º de janeiro. Também falaram sobre os desafios para o orçamento do ano que vem. O principal deles é o ajuste orçamentário para garantir o auxílio de R$ 600 para a população carente, mas também recursos para ganho real do salário mínimo, além da saúde e educação. Nessa terça-feira, Alckmin deve se encontrar com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, em Brasília, e vai anunciar parte da equipe de transição do governo. O presidente eleito Lula também deve participar de agendas em Brasília na próxima quarta-feira e durante a semana da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontece no Egito. E agora falando do mundo, especialmente da guerra da Ucrânia. Na Ucrânia, o assunto ainda é a guerra que assola o país há 8 meses. Por lá, o governo confirmou que tomou o controle de 5 empresas consideradas estratégicas. A medida ocorre em meio a uma crise energética no país causada pelos ataques russos. Vamos acompanhar mais esta matéria da TV Brasil. Segundo o governo, a decisão é para garantir as necessidades de defesa das Forças Armadas e de energia do país. As empresas são uma fabricante de motores, 2 empresas de energia, uma fábrica de veículos e uma de transformadores. Apesar de tomar o controle das companhias, o ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que a medida não significa uma estatização das empresas. Ele afirmou que assim que o conflito acabar, as empresas serão devolvidas aos donos. A Ucrânia passa por uma crise energética por causa dos bombardeios russos contra a infraestrutura de energia do país. No fim de semana, o prefeito de Kiev disse que a população deve se preparar para um inverno com o pior cenário: corte total de energia, aquecimento e água, e pediu aos que tiverem familiares no interior que passem um tempo por lá. Olena Bustun, de 53 anos, não pretende sair de Kiev nos próximos meses, mas se preparou para o pior. Já estocou lanternas, botijões de acampamento, barracas e sacos de dormir, além de uma geladeira portátil e um painel solar para carregar o celular e outros dispositivos elétricos. Viajante experiente e entusiasta do camping, ela diz que dessa vez todo esse equipamento é uma questão de sobrevivência. Simplesmente sobrevivência, diz. Vamos agora fazer uma pequena pausa, um breve intervalo. É 1 minutinho, daqui a pouco estamos de volta, trazendo agora as notícias da nossa cidade e região. Não saia da frente do seu televisor, é uma paradinha muito rápida, daqui a pouco estamos de volta. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante?
Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Estamos de volta e agora vamos falar de Americana um pouquinho. Americana é que está com o programa Água na Torneira a todo vapor. E o DAI, Departamento de Água e Esgoto, começou a semana com mais obras do programa Água na Torneira pelos bairros da cidade. E nessa segunda-feira foram feitas manutenções nas ruas das Paineiras e Paraguai. Nas Paineiras, localizada no Jardim São Paulo, a autarquia está fazendo a interligação de rede da água em aproximadamente 15 metros de via, nos cruzamentos das ruas das Acácias, Figueiras, Jequitibás, Poncianas e Pinheiros. Já na Rua Paraguai, que fica na Vila Sequino, a equipe trocou aproximadamente 90 metros de rede de ferro por PEAD, que é o polietileno de alta densidade, de 63 milímetros, um material mais resistente. No bairro Jardim São Paulo, o programa Água na Torneira já foi realizado nas ruas dos Salgueiros, dos Ipês, entre a Avenida de Silo e Rua Fonte da Saudade, dos Pinheiros, das Poncianas, entre Rua dos Salgueiros e dos Ipês, dos Jequitibás, entre a Rua dos Salgueiros também e dos Ipês, Rua das Figueiras, Rua Florindo Sibim, dos Bambus e Rua das Acácias, além da Travessa das Faveiras, Travessa dos Angicos, Travessa Nardini, dos Jacarandás, dos Ipês, das Poncianas e das Palmeiras, além da Rua dos Bambus e Fonte da Saudade. De acordo com o DAI, serão investidos R$ 3.886.359,08 na troca completa da rede só no bairro aí do Jardim São Paulo. O programa Água na Torneira tem o objetivo de promover uma troca contínua e a modernização da rede de abastecimento da cidade com remodelações preventivas para melhorar a qualidade da prestação de serviço à população. Até o momento, foram trocados trechos de mais de 25 bairros de Americana. Então, é um serviço que nós fazemos, de trazer para a população americanense a visualização do que está sendo feito, porque esse tipo de obra não tem fita para ser cortada, né? Esse tipo de obra é uma melhoria contínua de uma rede que já estava há mais de 40 anos instalada e já muito precária, com uma série de vazamentos e além do que, né? Aquela tubulação de ferro, como nós sabemos, ela oxida, ela abre furos e, além do que, esses óxidos de ferro são levados também pela água. E muito ferro na água, nós sabemos aí que ele é prejudicial à saúde. Então, é uma forma de se investir, não apenas na pressurização da rede, de deixar mais volume d'água chegando às nossas casas com uma pressão maior, mas também de se trabalhar aí no cuidado à saúde, porque a água ela faz parte justamente do saneamento básico. E como já falamos outras vezes aqui, para cada real investido em saneamento, economiza-se R$5 em tratamento com a saúde. Por quê? Porque melhora muito, substancialmente, a qualidade de vida de todos. E vamos falar um pouquinho de esporte, mas mais especificamente sobre uma polêmica que aconteceu no campeonato amador chamado de Gigantão, após a polêmica final do campeonato de futebol amador, o Gigantão, no sábado, dia 5,
que ocasionou muitas brigas e reclamações da arbitragem por parte do time da Cidade Jardim e a torcida nas redes sociais, o time do Zanaga foi campeão. Mas as reclamações são do início da jogada do gol de empate do Zanaga e uma bola que, segundo o time e torcedores da Cidade Jardim, teria entrado e não foi validado pelo juiz da partida. O gol seria o desempate no final do jogo e daria o título ao time da Cidade Jardim. Por conta aí de toda a confusão que aconteceu, a secretária de Esportes pediu exoneração e atualmente assume a função de modo interino o secretário adjunto de governo, Márcio Leal. O prefeito Chico Sardelli manifestou agradecimento à ex-secretária, dizendo, abre aspas, nossa gratidão a Graziele pelo importante serviço prestado, pelo profissionalismo durante este período à frente da Secretaria Municipal de Esportes. A Americana agradece e seguimos trabalhando por nossa equipe, fecha aspas. Então manifestou-se assim o prefeito Chico Sardelli. E agora é hora do plantão policial. A Receita Federal apreendeu 85 quilos de cocaína no Porto de Santos e a Gama encontrou 2 carros roubados. Vamos acompanhar, então, este boletim feito pela repórter Natália Lima, trazendo essas duas situações para o nosso conhecimento. É com você, Natália. Nesta segunda-feira, a Receita Federal encontrou 85 quilos de cocaína escondido dentro de um container no Porto de Santos. Durante uma conferência fiscal, onde algumas cargas são selecionadas para a inspeção, os agentes encontraram a cocaína dentro de um container que estava transportando 22 toneladas de suco de limão. A droga estava escondida na estrutura dentro do container. A Polícia Federal foi acionada para a realização da perícia e início das investigações. E essa ação impediu que a droga fosse enviada para a Europa, já que a carga tinha como destino a Grécia, com uma baldeação em um porto em Marrocos. Agora, vindo para a nossa região, em Americana, a guarda localizou 2 carros de alto padrão que haviam sido roubados no Jardim da Mata, sendo que um dos veículos havia sido roubado no mesmo dia no Parque Novo Mundo. De acordo com a Gama, a equipe realizava um patrulhamento pelo local quando avistou um Citroën C4 Cactus estacionado próximo a uma área de mata. Já o outro carro foi localizado bem próximo ao primeiro. Um Jeep Renegade estava estacionado na esquina entre as ruas Mata Atlântica e Rua do Cerrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil a fim de identificar e encontrar os suspeitos. Natália Lima para o Todo Dia News. A criatividade aí desses criminosos é sem tamanho, né? Colocar a droga dentro das paredes do container, achando que não seria pego. Mas eles ainda não aprenderam, né? Não tem como enganar, ludibriar o faro do cão de faro da polícia, da Receita, que ele tem uma sensibilidade muito, mas olha, infinitamente maior do que a capacidade humana de sentir odores. Facilmente eles identificam e mostram onde que está a droga. Não tem como, qualquer tipo de droga eles pegam, eles tentam de tudo, tentam colocar café, tentam colocar alguma outra substância que disfarça o cheiro para a gente, né? Pelo menos disfarça o cheiro. O cachorro, ele é um integrante fundamental aí no combate às drogas. E a Receita Federal, então, conseguiu tirar de circulação 85 quilos de cocaína. Que a gente sabe, a cocaína, quando ela é transportada para a exportação, ela é puríssima. Aqueles 85 quilos daria para fazer
olha, no mínimo, 850 quilos de droga, quase 1 tonelada. Ou até mais, porque eles misturam tudo que tem de porcariada no meio. Colocam cal, colocam remédio do tipo ácido acetil salicílico, um monte de coisa, tudo que tiver substância branca, né? Como até mesmo amido de milho, vai jogando lá, vai misturando tudo e depois vende essa droga misturada. Então, isso acaba levando, lógico, também ao comprometimento da saúde do próprio usuário, porque além do malefício que a droga pura ou misturada ocasiona no organismo, essas misturas todas que são feitas, sabe-se lá com o que, aumenta ainda mais os danos causados à saúde. Então, o combate às drogas, ele de fato ele tem que ser contínuo, ele tem que ser diuturno, não pode se dormir, não pode fechar os olhos, porque em 1 minuto, em 1 instante de bobeira, eles conseguem o êxito para mandar essas drogas para destruir várias famílias. A Receita Federal, então, como nós vimos, não cobra apenas imposto, ela também participa da vigilância das fronteiras. E continuando a falar sobre drogas, vamos ver a próxima notícia, que a Polícia Federal destruiu 130 mil pés de maconha que estavam em terra indígena no Pará. E durante a Operação Fazioli, entre os dias 2 e 6 deste mês, no Pará, a Polícia Federal, então, encontrou uma vasta plantação da erva que estava espalhada pela terra indígena do Alto Rio Guamá e por terras da União, além de terras particulares, na região do município de Nova Esperança do Piriá, nordeste do estado do Pará. As ações contaram com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros do Pará, e os policiais federais atuaram em 15 pontos de difícil acesso numa área habitada por índios tembés. Foi necessário o apoio de 2 helicópteros, um do Batalhão de Aviação Operacional, o BAVOP, da Polícia Militar do Distrito Federal, e outro do Comando de Aviação, o CAV, da própria Polícia Federal. As mudas de cannabis sativa que foram cortadas e queimadas equivalem a cerca de 40 toneladas de maconha. E de acordo com a perícia da Polícia Federal, que participou da operação, uma amostra foi colhida pelos peritos para a realização de laudo e as plantações foram localizadas com a ajuda de imagens de satélite. Ainda segundo a PF, nenhuma prisão foi realizada porque os responsáveis pelas plantações fugiram pela floresta antes da aeronave aterrissar. No entanto, foi aberto um inquérito para identificar os criminosos para que respondam na justiça pelo crime de tráfico de drogas. Bastante coisa, uns 130 mil pés de droga, que poderia resultar em 40 toneladas de maconha. Esse foi um grande golpe aí no tráfico, um grande prejuízo gerado. Agora vamos falar sobre uma dupla que foi presa por furtar, pasme, uma ambulância do SAMU em Indaiatuba. Mas para saber disso, é com ela, Natália Lima. A Polícia Militar Rodoviária prendeu 2 homens em flagrante por furtarem uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na manhã desta segunda-feira em Indaiatuba. A equipe da Polícia Rodoviária foi acionada pelo 47º Batalhão da Polícia Militar, que a ambulância furtada havia sido localizada no pátio do posto de serviço da SP 065 no quilômetro 48. Ao chegarem no local, os 2 homens que estavam ao lado da ambulância tentaram fugir a pé, mas não conseguiram e acabaram confessando o furto do veículo. Em flagrante, os 2 foram presos. Natália Lima para o Todo Dia News. É um absurdo, né, pessoal? Já temos aí tanta deficiência no serviço aí de acionamento de urgência. E vem uma dupla de criminosos aí para roubar ambulância. Para quê? Certamente para utilizar como um disfarce, para conseguir assaltar um banco, uma empresa de transporte de valores, para fazer um sequestro,
Para coisa boa que não era, mas tira de circulação e prejudica moradores, centenas pelo menos aí de moradores aí que necessitam fazer uso de um veículo de transporte aí de emergência e urgência, como é o SAMU. Olha, pode dizer que é uma monstruosidade, é algo teratológico, algo que não tem definição, que fiquem guardados muito tempo no nosso sistema prisional, para pensarem bem no que fizeram. E também temos notícias boas. Os guardas municipais recuperaram um carro roubado dentro do condomínio no bairro Balneário Riviera. As informações são de Henrique Fernandes. A Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de Americana recuperou um veículo roubado na manhã deste domingo dentro de um condomínio na Rua Maranhão, no bairro Balneário Riviera. Os guardas constataram que as placas do carro modelo Chevrolet Classic estavam adulteradas com fita isolante. O veículo tinha sido roubado na sexta-feira no bairro São Vito. O automóvel foi apreendido para posterior perícia técnica. Durante o patrulhamento tático da Romu no interior do condomínio Vila Nova 2, a equipe observou o veículo com placas de São Paulo estacionadas em local incomum. O serviço de guincho foi acionado e a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária na Rua São Vito. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigado, Henrique. E agora chegou o momento de falarmos aí de notícias mais leves, de um tema mais agradável, que é falar aí de oportunidade, é falar de emprego. Então, vamos agora para as oportunidades. E nem só de notícias policiais vive a Natália Lima, ela também traz aí boas notícias para a gente, como, por exemplo, Nova Odessa, que está com 32 vagas de emprego. Vamos saber mais? Acompanhe comigo este VT da Natália Lima. O Pátio de Nova Odessa está com 32 vagas para diversos cargos. Os interessados devem enviar o seu currículo para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br ainda nesta terça-feira. Mas os currículos também podem ser entregues pessoalmente na unidade do PAT, que fica localizada na rodoviária, das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Boa sorte para aqueles que vão tentar uma vaga. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E lembrando, eu vou pedir para a produção deixar aqui o endereço. Lembrando, o PAT de Nova Odessa, ele fica dentro da rodoviária municipal, que fica na Rua Rio Branco, 699, no centro. Diferentemente de outros PAT, o PAT de Nova Odessa, que na verdade não é o PAT, é o PLT, é o posto... Posto do que mesmo, pessoal? É um posto de atendimento ao trabalhador também, só que a sigla é diferente, fugiu aqui agora o nome, mas é o PLT. Ele fica dentro da rodoviária, então, lá ele faz o mesmo tipo de serviço, ele faz a apresentação das vagas, faz todo o processo de recrutamento, então é necessário que você vá presencialmente, tá, no PLT de Nova Odessa, para levar o seu currículo, para bater um papo lá com o entrevistador e daí, atendendo aos requisitos, será encaminhado então para a empresa, para uma dessas 32 oportunidades aí que estão à disposição. Desejamos a você que está precisando se recolocar no mercado de trabalho ou até mesmo deseja mudar de emprego, desejamos a você muito boa sorte e destacando que estas vagas são para profissionais aí especializados e residentes em Nova Odessa. E agora chegou o momento de falarmos aí sobre o tempo. Sabemos aí que se vai continuar esse calorão, né? Hora está frio, hora está calor. Temos indicativos de chuva, mas chove numa região, não chove em outra. Como será que vai ficar o tempo aqui na nossa região? Vamos conferir agora com a previsão do tempo.
a região metropolitana de Campinas amanheceu sob o predomínio de sol e temperatura em torno de 14 graus centígrados. Entre hoje, terça-feira, e quarta-feira, as condições de tempo na região serão influenciadas por um sistema atuante no sul de Minas Gerais, que favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas no estado mineiro e em algumas áreas paulistas próximas à divisa. Ao longo desta terça-feira, perceberemos o desenvolvimento de algumas nuvens que, apesar das baixas probabilidades, poderá acarretar pancadas de chuva de forma leve e muito isolada entre a tarde e a noite. A temperatura máxima está prevista em 27 graus. Vamos conferir as temperaturas para a nossa região. Americana, a mínima prevista de 12, a máxima de 27 graus. Probabilidade de chuva de 90%. Essa probabilidade ela é dominante em todas as cidades aqui da nossa região. Em Limeira, mínima de 12, máxima de 27. Próxima cidade, Campinas, mínima de 12, máxima de 26. E para terminar, Jaguariúna, mínima de 13, máxima de 28. Ah, Danilo, mas 90% de chuva, quer dizer então que a chuva está garantida? Não, porque o volume ele é muito baixo. Nós temos aí dentro desses 90% de chance, apenas 5 milímetros para todas as cidades da região. Então, normalmente, quando é um volume muito baixo, ou ele vem na forma de umidade no início do dia e também na noite, na forma de uma névoa, pode vir na forma de orvalho, mas não necessariamente chover. Entretanto, em algumas áreas, pode ser que ocorra sim uma chuva localizada e isolada do resto da cidade. Então, pode ser que chova, por exemplo, num bairro periférico e não chova no resto da região. No centro, nas outras áreas, isso pode acontecer. Então, apesar de termos aí probabilidade de 90% de chuva, como o volume ele é muito pequeno, pode ser que não chova. Está bem? Bom, chegou então a hora de vermos as mensagens de nossos telespectadores, de compartilhar aqui na tela com todos vocês as mensagens de alguns dos nossos telespectadores. E o Gerson Santos hoje está participando conosco. Boa tarde, Gerson. Ótima terça-feira para você também, para toda a família. Boa tarde, Danilo. Será que vai chover? João Fernando. Olha, João Fernando, não sei qual é a sua cidade, tá? Mas se ela estiver aqui na nossa região de Campinas, pode ser que chova isoladamente, né? Como acabei de dizer, mas não é certeza que chova, apesar dos 90% aí de garantia de chuva. Temos mais? Não. Muito obrigado a você que passou essa tarde nos acompanhando, se informando através da TV todo dia. Quero convidá-lo a continuar com a nossa programação, que daqui a pouquinho começa com um entretenimento para toda a família, e de voltar a assistir o nosso jornalismo às 6 horas da tarde com a Sabrina Furlan, que apresenta o telejornal Todo Dia News, segunda edição. Eu vou ficando por aqui. Volto a vê-lo novamente amanhã, quarta-feira, a partir da 1h da tarde. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Rede Todo Dia, ontem a sua primeira página, hoje a sua primeira tela. Tchau, tchau.